Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo, para tirar as dúvidas sobre a ciência espírita. E o nosso programa é, como sabemos, uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. A propósito, hoje nós tivemos um contato, uma conversa amistosa, e este cidadão, no consultório médico, eu conversando com ele como espírita, e ele então conversando como protestante. Mas um protestante muito bem educado, simples. E ele então nos falou que surgirá aqui na Terra, se já não surgiu, um anticristo. Naturalmente é uma criatura humana, um anticristo, que virá para competir com o cristianismo do Cristo e até mesmo assistido pelo demônio, pelo Satanás, esse anticristo que ele personalizou na criatura humana, que abalará o reino de Jesus e possivelmente tirará Jesus do trono da sua majestade, que é como Filho de Deus e protetor do planeta Terra. E então nós fizemos, à base do Espiritismo, à luz do Espiritismo, nós fizemos entender a ele que Jesus presidiu a formação do planeta Terra. É o governador do planeta Terra. E ao mesmo tempo é o guia espiritual da humanidade terrestre, que é verdade, a humanidade terrestre. E então Jesus, com a sua pureza, que ele era um anjo, ou seja, um arcanjo puro, imaculado, representante de Deus aqui na Terra, diplomata divino aqui na Terra, Jesus não iria se permitir sair do trono de governador da Terra, de espírito puro, não é? E de governador da Terra, para ser desafiado por um anticristo. O anticristo já está dizendo a palavra contra a doutrina do Cristo, inimigo do Cristo, inimigo do cristianismo, por consequência, inimigo do bem, da caridade, da generosidade, de todas as virtudes. Logo, Jesus não iria se permitir dominar, nem ser desmoralizado por um anticristo. Por quê? E nós então recorremos a Allan Kardec, lá no livro de Kardec, a Gênese, quando Kardec diz que Jesus não foi tentado. Ora, esse anticristo tentaria Jesus. Mas Jesus não iria se permitir, e nem nenhum espírito, no entendimento de Allan Kardec, e é um entendimento racional, lógico, não é um entendimento de fé, é um entendimento da razão, do bom senso, da inteligência. Ora, um espírito puro não vai ser tentado por um espírito mau, mesmo porque um espírito mau não consegue se aproximar de um espírito puro, porque o campo de vibração de um espírito puro como Jesus de Nazaré não permitiria que esse espírito nem sequer se aproximasse dele. Pode alguém abraçar
a voltagem de 1000 volts. Pode alguém abraçar? Não. A mesma coisa é um anticristo, um espírito puro, tentar Jesus de Nazaré. Nem perto ele chega. Porque o poder de um espírito puro, de um Messias, de um Cristo de Deus, governador da Terra e governador de outros planetas, um espírito desse, nenhum espírito mau se aproxima para tentá-lo. Se, em segundo lugar, os espíritos maus só tentam as criaturas que têm as imperfeições semelhantes a dele. Jesus tinha alguma impureza ou tem? Não. Então Jesus não tinha nenhum ponto de atração para esse espírito. O anticristo, ele tem todas as imperfeições. Daí se chamar um anticristo, rancoroso, vingativo, mau, perverso. Jesus não tem nenhuma atração com ele. Logo, Allan Kardec, ao analisar se Jesus foi ou não tentado pelo mal, porque consta do Evangelho que Jesus foi tentado pelo Satanás, tentado pelo demônio. Mas o evangelista Lucas trata deste assunto de uma forma emblemática, simbólica, mostrando que todas as criaturas humanas têm suas imperfeições e que devem ter cuidado. Aí cita como um exemplo criado por ele próprio, que o próprio Jesus foi tentado pelo Satanás. E quanto mais nós que somos espíritos atrasados, temos imperfeições. Apenas uma comparação que ele fez, mas não a realidade. Porque nenhum espírito mau, perverso, ousará se aproximar de um espírito puro. Que o campo de vibrações de um espírito puro, sobretudo o governador da Terra, Jesus, luminoso como a luz solar, puro, não tem nenhuma mancha para atrair espírito mau. Kardec tem razão ao analisar. Jesus nunca foi tentado. É uma simbologia, é uma comparação, como lição para nós, que devemos orar e vigiar, e mais vigiar, para não cairmos nas tentações dos maus espíritos. É isso que o Lucas, o evangelista Lucas, deixa para nós, essa simbologia que todo mundo deve ter cuidado, porque até Jesus foi tentado pelo Satanás, quando na realidade não foi. Mas isso é uma simbologia. Jesus não ia se desmoralizar, deixar o Satanás levar para cima do templo, carregar Jesus de um lado para outro como um menino, um maloqueiro, fazer propostas indecorosas ao próprio Cristo e Cristo ficar de cabeça baixa. Isto não aconteceu, é apenas um emblema do Evangelho, uma simbologia do evangelista. Mas Jesus nunca foi tentado por espírito nenhum, porque espírito puro é puro, e nenhum outro espírito se aproxima para tentá-lo. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, que é Encontro com o Espiritismo, baseado na pergunta do nosso companheiro, que é sobre o anticristo, que surgiria aqui na Terra para destronar Jesus, tirar Jesus do trono, desmoralizar Jesus e substituí-lo no governo da Terra. Isto nunca ocorrerá, porque o trono de Jesus é infinito. Como governador da Terra, presidiu a formação do planeta Terra, conquistou através dos milhões e milhões de anos, através de mundos, passando de mundo para mundo, para se tornar um espírito puro, portanto, um ministro de Deus, da corte celestial, e se deixar desmoralizar por um anticristo, o inimigo do Cristo e o inimigo da sua doutrina. Isto não ocorrerá jamais. Isso deve ser uma
uma invenção de algum religioso, neste sentido, acreditando que o Satanás, o anticristo, tem mais poder do que o próprio Deus. Isso é um fanatismo religioso. E assim nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos noutra oportunidade com um novo tema para estudo e meditação. E convidamos os nossos amigos, simpatizantes do Espiritismo, para um bom sono e uma boa noite. Que durmam o sono dos homens injustos. Muita paz e aguardemos uma nova edição de Encontro com o Espiritismo com um novo tema. Muita paz para todos.